Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal. Tudo bem com vocês? Espero que sim, né? Espero de coração que todos estejam bem. Dando continuidade às nossas aulas, vamos iniciar o segundo bimestre, tá? Então vamos iniciar os biomas, né, no volume 2 ali da sua apostila. E a gente sabe que a biodiversidade do planeta Terra ela é muito grande e nós temos as mais diferentes formas de vida, tanto vegetal quanto animal, que compõem essa biosfera maravilhosa que nós temos, tá? E elas são divididas entre biomas mundiais, tá? Os biomas que são característicos do planeta. Então são sete os principais, né? A tundra, a taiga, a floresta temperada, a floresta tropical, savana, pradaria e deserto, tá? Só que os biomas você também tem a parte aquática dele. Então, os biomas são ecossistemas terrestres com vegetação característica e um tipo de clima predominante na região. E isso que diferencia os biomas, tá? E as qualidades de cada bioma. Então, ele dá o aspecto geral do bioma e único de cada bioma. Dentro desses biomas nós temos a tundra, né? Que ela se situa nas regiões ao polo ártico, norte do Canadá, da Europa, da Ásia, e é uma região que apresenta temperaturas baixas durante todo o ano, tá? Então você não tem grandes verões, como por exemplo acontece aqui no Brasil. As temperaturas são mais amenas e características de temperaturas mais baixas durante o ano todo. O inverno é muito severo, tá? Com temperaturas chegando a menos 30, menos 20, menos 37 graus centígrados. E o verão dele é frio, ele não é um verão com temperaturas que nós chegamos aqui de 30 graus, com sensação térmica de 40, 45 graus, como acontece no Rio de Janeiro, em São Paulo, por exemplo, tá? A fauna do local é composta por a fauna que engloba a parte de animais, né? Quando eu falo em fauna, eu falo das espécies animais que vivem lá. Quando eu falo em flora, eu falo das espécies vegetais que vivem nesse local. Então a fauna da tundra ela é composta por renas, caribu, boi almiscarado, que é o boi que se retira o almíscar, né? Que é produzido perfume, por exemplo, pelo almíscar, que é uma glândula que ele tem na testa que ele utiliza para marcação de território. E os animais possuem características de uma pelagem densa e bem grossa para suportar essas temperaturas baixas que ocorrem no inverno e essas temperaturas mais e daí quando você tem o verão eles fazem a troca dessa pelagem, né, para ficar refrescar um pouco o corpo, e chegando perto do inverno é produzida essa pelagem nova dele para ficar denso e ele suportar as baixíssimas temperaturas. A pelagem dos animais que vivem na tundra, ela é muito difícil a pele desse animal molhar, porque ela é muito densa, né? Então a água escorre por cima dos pelos e cai diretamente no solo, e isso auxilia muito a manutenção da temperatura. E em contrapartida, o ar que fica entre a pele e os pelos ali, ele fica uma camada de ar quente, que auxilia na manutenção corporal do animal, tá? A vegetação, a flora do local apresenta musgos e líquens em uma quantidade muito grande, e em regiões com temperatura um pouquinho mais elevadas você tem o surgimento de gramíneas e pequenos arbustos. O porquê disso, tá? Vegetações grandes, vegetações densas, como as florestas tropicais, não suportam essa baixa temperatura muito grande, porque congela, né? A planta congela, os vasos condutores de seiva congelam e a planta acaba morrendo. Então ela é característica de musgos e líquens, que são plantas menores e que crescem rapidamente no período logo após o inverno, que tem a primavera, né? Então elas já começam a crescer ali e os animais se alimentam dela em grande quantidade, já armazenando gordura para pro próximo período frio. Depois da tundra eu tenho a taiga, que também é conhecida como floresta de coníferas, e a predominância dessa área da flora são os pinheiros e os abetos, né?
que são plantas coníferas muito grandes e que se desenvolvem de uma maneira muito rápida, tá? Se situa no hemisfério norte, ao sul da tundra ártica, em região de clima frio, mas não tão severo quanto ao da tundra. Porém, a estação quente é mais longa e mais amena, tá? E a fauna desse local aí já apresenta alces, ursos, lobos, raposas, visons, martas, esquilos, que são animais que estão adaptados a viver nesse local. É muito comum você encontrar alguns animais que se desloquem para a tundra ártica no período da primavera, né, devido à alimentação por musgos, mas a maior concentração fica na taiga mesmo, tá? Que eles já não são animais tão preparados para sobreviver às baixíssimas temperaturas. Depois da taiga eu tenho a floresta temperada, que aí já se localiza em determinadas regiões da Europa e da América do Norte. Ocorre em ambiente de clima mais temperado e com 4 estações bem definidas, diferente da tundra e da taiga, tá? Que na tundra eu tenho um inverno bem maior e bem mais rigoroso, e eu tenho um verão frio. A floresta temperada já tem os 4 climas bem distintos, tá? A flora desse local, as plantas são chamadas de decíduas ou caudicifólias, pois elas perdem as folhas no fim do outono e readquirem na primavera. O porquê disso, tá? Elas fazem essa troca de folhas lá no final do outono, na entrada do inverno, para evitar que as folhas congelem e causem danos para a planta. Então elas largam, né, as folhas. Isso foi uma característica evolutiva que essas plantas adquiriram com o passar dos milhares de anos, e isso impede que a planta congele, tá? Isso é uma adaptação. Então ela reduz a atividade metabólica da planta nesse período de inverno para economizar energia e não congelar as plantas, tá? As plantas características são o carvalho e as faias, e a fauna é bem maior já, que é composta por javalis, veados, raposas, esquilos, pássaros e insetos, tá? Vocês notaram que quando na taiga e na tundra não tem inseto, porque é um ambiente muito frio e eles congelam e morrem. Eles não conseguem se reproduzir, não conseguem depositar os seus ovos, porque eles morrem, tá? Eles morrem congelados. São animais que têm a manutenção de temperatura bem baixa e dependem muito do ambiente para auxiliar nessa manutenção de temperatura. Então eles não conseguem sobreviver nesses ambientes muito frios, tá? Após a floresta temperada, eu tenho a floresta tropical, que aí são florestas que são localizadas em climas quentes e com elevado índice de chuva, né? Elevado índice pluviométrico. E aí são as florestas que tem na América do Sul, na América Central, na África, na Ásia, na Austrália. São as maiores florestas que nós temos no planeta, e são os ambientes que são mais ricos em biodiversidade. É aí que nós encontramos as mais diferentes espécies de animais, de plantas, de flores, de vegetais que produzem frutos, tá? A vegetação característica é densa, tá? São florestas fechadas que formam estratos que, conforme a cobertura das copas das árvores que origina, né, diferentes microclimas, a vegetação ela apresenta as epífitas, cipós e líquens. Então ela forma também o substrato no solo, que é as folhas quando caem, ou a planta quando cai, ela vai agregar nutrientes no solo. São os locais que você tem o solo mais rico e mais profundo também, tá? Devido a esse substrato vegetal que é formado. E a fauna do local é composta por macacos, preguiças, onças, tucanos, araras, jacarés, sapos, uma variedade gigantesca de espécies de insetos, porque é um local quente, né, e com uma umidade boa, que é o ambiente
extremamente ótimo para insetos se reproduzir. Então aí nas florestas tropical você encontra os enxames gigantescos de insetos que incomodam muito, né? Mas que tem papel fundamental na natureza, porque eles são, em sua maioria, polinizadores, tá? Lembrando que os insetos, os que sugam sangue, que picam nós, são as fêmeas, né? Que elas utilizam sangue para chocar os ovos. Os machos, em sua maioria, são polinizadores, se alimentam do pólen das plantas e auxiliam na polinização da floresta, tá? Aí nós temos a maior floresta tropical do mundo, que é a floresta amazônica, tá? Que engloba que o Brasil possui uma grande parte da floresta amazônica e é onde a maior riqueza da biodiversidade terrestre está contida. Aí nós temos as savanas, que são localizadas na África, na Ásia, na Austrália e nas Américas, que o ambiente característico é feito por campos de arbustos mais espaçados e gramíneas, tá? E aí que são encontrados herbívoros de grande porte, porque as plantas elas não são muito grandes, as árvores não se desenvolvem muito e são mais espaçadas, porque o solo ele tem uma característica mais arenosa, né? Ele é um solo mais fino, então ele não é um ambiente ideal para plantas, para árvores de floresta tropical, por exemplo, tá? Então as características das plantas elas já são um pouquinho diferentes, porque são plantas que retêm uma umidade maior, tem raízes mais espaçadas, a raiz não é tão profunda e a fauna da savana ela é muito grande, é composta por elefantes, zebras, girafas e carnívoros, que são os leões, os leopardos, os guepardos, tá? Aqui no Brasil nós temos um exemplo de savana que é o Cerrado nordestino. Ele é um bom exemplo de plantas bem espaçadas, característica de cactos, gramíneas menores, arbustos menores, tá? Devido a essa composição do solo do local, o baixo índice pluviométrico, então tem poucas chuvas e as chuvas são bem espaçadas, elas ocorrem em pedaços, né? Ela não é uma chuva, uma chuva concisa em toda a região. Depois das savanas nós temos as pradarias ou os campos, que ocorrem em determinadas regiões da América do Sul e da América do Norte, a Europa, a Ásia, e são regiões que apresentam períodos de seca, tá? Nós temos ambientes que têm predomínio de gramíneas, então os animais desse ambiente também são menores, roedores, coiote, raposas, insetos, tá? No Brasil nós temos os pampas, que são um ótimo exemplo de pradaria, que compõe, né, o ambiente terrestre e os biomas mundiais, tá? E que apresenta essas características bem diversificadas dentro dos biomas. Aí nós temos os biomas aquáticos, que são os oceanos e os rios, que representam cerca de 70% da superfície terrestre. Então é o maior ecossistema do planeta, tá? Os oceanos eles têm uma quantidade de vida gigantesca, que é representado por peixes ósseos, peixes cartilaginosos, mamíferos como as baleias, corais, fitoplâncton, zooplâncton, crustáceos de pequeno porte, de médio porte, tá? E os rios, que são ecossistemas que são fundamentais para a manutenção da vida terrestre, porque todos os animais que vivem no planeta, eles dependem dos rios, porque nós dependemos de água doce para a manutenção da vida corpórea, tá? E a água doce, a concentração é bem diferente da água salgada. A água salgada, como o próprio nome diz, a concentração do cloreto de sódio, do sal de cozinha, do sal é muito grande, tá? Então ela não é própria para o consumo, porque o sal desidrata muito as células e acaba causando colapso nos organismos terrestres. Então nós dependemos dos rios, os rios subterrâneos, as fontes de água subterrâneas, as nascentes de água, e você tem uma grande diversidade de peixes também e pequenos
animais que vivem nos rios, lagoas, banhados, no Pantanal, tá? Que dependem diretamente da água para a manutenção da vida terrestre, certo, galera? Aí, pessoal, nós temos a classificação das plantas, né? De acordo com o ambiente onde elas se desenvolvem, e elas são separadas de acordo com o grau de umidade. Quanto às folhas, eu tenho as caducifólias que eu comentei com vocês ali, que caem durante as estações, né, na passagem do outono para o inverno, e as folhas perenes, que são as plantas que são sempre verdes, tá? Que elas nunca perdem as suas folhas, ou elas trocam as folhas rapidamente, que são as perennifólias, que são características das florestas tropicais, né? As nossas plantas aqui, os nossos vegetais, vocês podem notar que a maioria das plantas que são do local aqui, elas não perdem as folhas, ou elas trocam as folhas rapidamente. As plantas que nós temos aqui que fazem a troca das folhas são plantas exóticas que vieram de fora e foram colocadas aqui no nosso bioma, tá? Que são as caducifólias. Quanto ao grau de umidade, as plantas se separam também em higrófitas, que são plantas que se adaptam muito bem a ambientes úmidos. As hidrófitas, que são plantas que vivem dentro da água. Os ágapes, os igarapés, que são plantas que vivem diretamente dentro das águas. As mesófilas, que são plantas que se adaptam com a regularidade das chuvas, tá? Então elas podem ter uma quantidade maior de umidade dentro delas e podem ter uma quantidade menor quando você tem uma época chuvosa maior. As tropófitas, que são plantas que se adaptam alternadamente entre ambientes úmidos e secos. A halófita se adaptam a ambientes salgados, ou seja, são as plantas que vivem nos oceanos, né? As algas como um geral. E as xerófitas, que são plantas que se ambientam aos climas áridos e semiáridos, que são os cactos, os arbustos de pequeno porte e as gramíneas de pequeno porte. Aí eu tenho as adaptações de acordo com a forma da folha dessa planta, tá? As latifoliadas são as folhas largas e verdes, e as aciculifoliadas são folhas em formas de pontas. E isso você pode ver, é muito fácil você distinguir ela nas plantas que nós temos em casa. As latifoliadas são aquelas folhas mais largas e verdes, tá? Bem verdes. E as aculiofoliadas são as folhas que são em formas de ponta, que foi uma adaptação evolutiva das plantas, tá? Como os pinheiros, que nós temos aqui o pinheiro do Paraná, que a folha ela se tornou pontiaguda, com o intuito dessa planta perder menos umidade para o meio ambiente, tá? Isso é adaptação evolutiva. Espero que tenham entendido o conteúdo, tá, pessoal? O conteúdo da apostila lá da página 2 a 9. A parte do bioma brasileiro a gente vai ver na próxima aula. Fiquem bem, tá? Um grande abraço e um beijo.